Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu bondosamente. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. E é importante aquilo que o Elbi mencionou agora há pouco sobre a questão das emoções, né, Elbi? Nós somos seres emocionais. Só que é diferente você dar um lugar adequado às emoções na sua vida. Isso é diferente do emocionalismo, que é o exagero das emoções. E o mesmo diz respeito à razão. Todos nós somos seres racionais. O perigo é o racionalismo, o exagero da racionalidade, quando queremos racionalizar, por exemplo, todas as coisas de Deus. É evidente que nem tudo, aliás, é uma boa parte daquilo que nós lemos na Bíblia e que vez por outra até acontece conosco, nós não conseguiremos racionalizar. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de milagres, é um Deus que excede não apenas as nossas expectativas, mas muitas vezes a nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Então, esses pontos eu creio aí que sejam importantes. Mas, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, continuando na nossa série de reflexões sobre a epístola de Paulo aos Efésios, nós queremos compartilhar hoje uma reflexão num texto sobre o qual, inclusive, já meditamos em outra ocasião, alguns meses atrás, que é a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e versículos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, e os versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus. Em seguida, vamos meditar na sua palavra nesta manhã. Pai, nós queremos bendizer, exaltar, glorificar o teu nome. Queremos agradecê-lo por sua bondade, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, por todas as boas coisas que o Senhor nos deu, todas as suas dádivas, sem as quais nós não poderíamos estar vivos, não teríamos, ó Senhor, uma vida abençoada e não poderíamos, inclusive, ser guiados, conduzidos pelo seu doce e maravilhoso Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale novamente ao nosso intelecto, ao nosso coração, ao nosso ser, que nós compreendamos a sua palavra nesta manhã, que nós, Senhor, observemos tudo aquilo que o Senhor dirá e que o Senhor nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Que sejamos edificados, que sejamos abençoados e que sejamos fortalecidos a ponto de sermos cada vez mais uma comunidade adoradora, que adora ao Senhor, que busca seguir os seus preceitos e que busca viver uma vida condizente com os valores apresentados na sua palavra. Ajude-nos a sermos cheios do teu Espírito Santo, a experimentarmos a plenitude do teu Espírito Santo e que tudo isso venha glorificar e exaltar o seu santo, eterno e bendito nome. Nós pedimos ao Senhor todas essas coisas, ó Pai, e oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Nós queremos meditar nesta manhã sobre o tema a plenitude do Espírito Santo, ou o enchimento com o Espírito Santo, que eu entendo que são expressões sinônimas, né? Plenitude do Espírito Santo é sinônimo de enchimento com o Espírito Santo. E as suas características. A plenitude do Espírito Santo e as suas características é o tema da nossa meditação na manhã de hoje. Para nós entendermos um pouquinho
o contexto daquilo que Paulo está nos dizendo, e que na verdade ele disse originariamente ou originalmente às pessoas ali de Éfeso, aos cristãos de Éfeso, é importante nós apresentarmos um breve, mas relevante apanhado do contexto histórico, do contexto teológico, do contexto cultural daquela época do primeiro século, a partir da qual Paulo escreve a sua epístola. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós aprendemos que a cidade de Éfeso, a qual ali Paulo se dirige, aos cristãos da cidade de Éfeso, ela foi um importantíssimo centro comercial e religioso ali de meados para o final do primeiro século da nossa era. Éfeso era considerada a cidade da deusa mãe, que para os gregos era conhecida como Ártemis e para os romanos era conhecida como Diana. E só para nós termos uma ideia, uma noção do privilégio que esta suposta divindade gozava ou desfrutava no contexto pagão greco-romano da época, é importante sabermos que um grande e suntuoso templo, que demorou 220 anos para ser construído e que media 122 metros de comprimento por 55 metros de largura, ele foi erguido em homenagem a esta deusa, a esta suposta divindade. E muitos devotos, meus irmãos, de tempos em tempos, eles saíam de várias partes do Império Romano e se dirigiam a esse templo em procissões ou em espécies de romarias, a fim de prestarem culto a essa divindade greco-romana. E esses cultos, dentre tantas e outras práticas que o permeavam, esses cultos eram regados a muitas orgias sexuais e a muito vinho, principalmente em honra e em homenagem a Baco, o deus romano do vinho e dos prazeres. Bom, então o contexto da fala de Paulo é um contexto em que muitas pessoas oriundas do paganismo estão se chegando a Cristo, estão se convertendo e, portanto, estão se aproximando da fé cristã. E por isso, Paulo apresenta uma série de diretrizes espirituais e comportamentais para essas pessoas sobre como elas devem portanto, se portar diante da sua fé cristã recém-descoberta. São pessoas que vêm do paganismo, estão entrando em contato com a fé cristã, estão descobrindo os preceitos, as doutrinas, a filosofia e os valores da fé cristã, e é sobre isso, portanto, que esse pequeno texto bíblico de Efésios 5, 18 a 21, que acabamos de ler, trata dessas diretrizes para esses indivíduos oriundos do paganismo, como que eles devem viver ou como eles devem se portar a partir desse contexto em que descobriram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles devem experimentar necessariamente, argumenta Paulo, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida modificada. E em que consiste, pelo menos parcialmente, a partir do texto que lemos, essa nova vida transformada em Cristo? E aí que nós entramos no nosso texto. Esse texto, meus irmãos, nos fala primeiramente sobre a plenitude do Espírito, que é aquela apropriação contínua do Espírito Santo. E parece que havia, eu entendo, pelo menos 3 formas de entender a expressão cheio do Espírito no Novo Testamento, pelo menos 3 maneiras. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito parece-nos uma característica normal de cada cristão dedicado. Característica esta que poderia ser facilmente reconhecida e identificada em alguém. Isso é uma coisa que chama a minha atenção. Pessoas cheias do Espírito Santo, no contexto da igreja primitiva, no primeiro século, elas poderiam ser facilmente reconhecidas, facilmente identificadas como tais, isto é, como pessoas cheias do Espírito Santo. Vejamos um exemplo, né? Nós podemos observar isso, parece-me, que em Atos, no capítulo 6, versículos 13 e 5, onde os 12 discípulos, os 12 apóstolos, eles deram a seguinte orientação à igreja daquele contexto. Abre aspas, Atos 6, versículos 3 e 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens,
Vejam as características desses homens. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que dava para você olhar para as pessoas e identificar pela sua vida que elas eram cheias do Espírito Santo. O texto continua, e diz: sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E o versículo 5 diz: e este parecer, ele contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então percebam que essa vida de plenitude do Espírito Santo, vida cheia do Espírito Santo, foi identificada em 7 homens do contexto de Atos, capítulo 6, versículos 3 e 5. Era algo que você poderia olhar e dizer: fulano, cicrano, beltrano, não são pessoas carnais, são pessoas cheias do Espírito Santo. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito, meus irmãos, também indicava uma capacitação para exercer um ministério ou um cargo especial. Nós podemos deduzir isso a partir de pelo menos 2 textos bíblicos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro texto encontra-se em Lucas, no capítulo 1, versículos 15 a 17, onde lemos sobre um anjo do Senhor que diz o seguinte a respeito de João Batista ao sacerdote Zacarias. Vejam o que diz o texto, Lucas 1, 15 a 17. Porque ele será grande diante do Senhor, uma referência a João Batista, e não beberá vinho, nem bebida forte. E o que mais? E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E o que acontecerá ao ser cheio do Espírito Santo? Evidentemente depois de nascido, e não na vida intrauterina. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha só, então o enchimento do Espírito Santo capacitaria João Batista a fazer todas estas coisas descritas em Lucas, no capítulo 1 e nos versículos 15 a 17. O segundo texto que eu quero mencionar aos irmãos encontra-se em Atos 9, 17, onde Lucas, ele escreveu o seguinte: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Por fim, em terceiro e último lugar, ser cheio do Espírito, meus irmãos, nós também aprendemos, significava ser equipado para exercer uma tarefa imediata, pontual, para aquele referido momento. Eu creio que nós podemos dizer isso a partir daquilo que nós lemos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, versículo 67, que diz o seguinte: e Zacarias, seu pai, isto é, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, neste último caso, Zacarias foi cheio do Espírito Santo em um momento específico, com um propósito específico de profetizar naquele momento, pontualmente falando. Então, diante dessas breves informações que nós apresentamos, parece que ser cheio do Espírito Santo significa ter o Espírito Santo dirigindo e capacitando a sua vida a ponto de influenciar cada parte, cada área, cada departamento e cada setor dela. Ser cheio do Espírito Santo significa aproveitar ao máximo o poder já presente e disponível do Espírito Santo que reside em nós. Em termos de nossos corpos ou de nossas vidas, como a casa onde o Espírito Santo habita, conforme a Bíblia nos orienta, isso significa dizer que devemos abrir todos os cômodos da nossa vida à presença do Espírito. Nós devemos dar-lhe o acesso e o controle de todas as partes de nossa vida. Enquanto nós não fizermos isto, nós não seremos cheios do Espírito Santo. E, portanto, a partir de todas essas informações, ainda que preliminares, introdutórias, nós vamos então voltar o nosso olhar, agora sim, ao texto de Efésios, no capítulo 5, e versículos 18 a 21, começando com o versículo de número 18.
Eu aprendo em Efésios 5:18, meus irmãos, pelo menos 4 lições sobre o verbo enchei-vos, o verbo encher, o verbo grego pleroo, pelo menos 4 importantes lições, as quais eu quero compartilhar com vocês. Só para lembrar o que diz Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução, em que há briga, mas enchei-vos do Espírito, é o que diz Efésios 5:18. Eu aprendo, meus irmãos, lendo esse texto, em primeiro lugar, que o verbo enchei-vos está no modo imperativo, enchei. Encher-se do Espírito Santo não é uma sugestão, não é um conselho e também não é uma recomendação que o apóstolo Paulo nos dá. Paulo não diz, se estiverem com tempo livre, encham-se com o Espírito Santo. Ou, se não tiverem mais nada para fazer, encham-se do Espírito Santo. Nada disso. A vida cheia do Espírito Santo não é opcional, mas é uma ordem para todo e qualquer verdadeiro cristão. Não é como ir a um restaurante self-service, onde você escolhe alguns alimentos e os põe em seu prato, enquanto que ao mesmo tempo você deixa fora os demais alimentos que não são do seu gosto, não são do seu paladar. O enchimento com o Espírito Santo, meus irmãos, é uma ordem que deve ser obedecida e não uma sugestão que pode ou não ser levada em consideração, que pode ou não ser acatada. É uma ordem de Deus por meio do seu apóstolo chamado Paulo. É uma ordem para todos nós, para todos nós. Aliás, e por falar em todos nós, em segundo lugar, a segunda característica do verbo encher, enchei-vos, é a seguinte: esse verbo, o verbo grego pleroo, ele aparece na segunda pessoa do plural, enchei-vos, enchei-vos. O enchimento com o Espírito Santo não é uma ordem dada apenas aos teólogos, aos pastores, aos presbíteros, aos evangelistas ou a quaisquer outros líderes da igreja. O enchimento com o Espírito Santo não é uma prerrogativa ou um direito de apenas um pequeno grupo de privilegiados ou de afortunados. Essa plenitude, meus irmãos, do Espírito Santo, sobre a qual Paulo fala, é uma ordem tanto para os novos convertidos quanto para os crentes mais experientes. Tanto para o teólogo quanto para o leigo, tanto para o pastor quanto para as ovelhas, é para todos os cristãos, é para mim e é para você, é para todos aqueles que de fato creem em Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós temos a obrigação de sermos cheios, plenos, repletos da presença gloriosa, única, restauradora, transformadora, capacitadora, equipadora do Espírito Santo. É uma ordem, e é uma ordem para todos nós, e não apenas para alguns poucos iluminados, privilegiados ou sortudos. É uma ordem de Deus para toda a sua igreja. O padrão de Deus é este: ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não nos contentemos, meus irmãos, com menos do que isso. E daqui a pouco nós vamos ver efetivamente, a partir dos exemplos que o próprio Paulo nos dá nesse texto, em que consiste efetivamente essa nova vida cheia do Espírito Santo. Mas eu aprendo em terceiro lugar, uma terceira característica do verbo encher, que é a seguinte: esse verbo, isso nós percebemos apenas em grego, não percebemos em português, esse verbo também está na voz passiva em grego. De modo que uma melhor tradução, ou uma tradução talvez um pouco mais adequada do que sermos cheios do Espírito Santo, seria sede enchidos, ou ainda deixai-vos encher. São traduções que acabam privilegiando o sentido da voz passiva, que envolve uma ação que o sujeito que é enchido pelo Espírito Santo, ele sofre, e ele sofre essa ação da parte de Deus. É Deus quem enche o indivíduo, não somos nós que nos auto-enchemos, é obra de Deus, é tarefa de Deus, é operação graciosa, soberana, gloriosa de Deus. Por isso, meus irmãos, aqui a presença da voz passiva no verbo grego pleroo, encher, nos ensina que nós devemos nos submeter a Deus e, portanto, devemos permitir que o seu Espírito Santo nos encha com a sua doce presença,
nos equipe com os seus graciosos dons e nos abençoe com a sua extraordinária e magnífica operação e manifestação. Mas observe mais uma vez, é importante enfatizar esse ponto. Observe novamente que Deus é quem nos enche com o seu Espírito, e não nós que nos auto-enchemos. A presença da voz passiva nesse verbo nos ensina que essa plenitude do Espírito Santo, esse enchimento com o Espírito Santo, é operado por Deus, é realizado por Deus, é executado por Deus e não por nós mesmos. É algo que nós devemos almejar, devemos buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas quem nos enche, quem nos abençoa, quem nos transforma é o próprio Deus por meio do seu glorioso Espírito e não nós mesmos. É obra de Deus, não é uma obra que nasce de baixo para cima, é uma obra que vem de cima para baixo, ela vem de Deus, ela surge no trono de Deus, nos planos de Deus e graciosamente por Deus. Mas, em quarto e último lugar, eu também descubro, também aprendo, também sou instruído ao ler esse texto, que o verbo enchei-vos, ele também está no tempo presente. De modo que uma tradução também mais ou menos apropriada, que reflita e que destaque esse elemento presente, seria estejam sendo cheios com o Espírito Santo. Ou estejam deixando-se encher do ou com ou pelo o Espírito Santo. Traduções mais ou menos mais próximas do sentido do texto grego. Meus irmãos, assim como nós temos a necessidade física diária de respirar, de nos alimentar e de dormir, que são ações essenciais à nossa vida terrena, são vitais. Da mesma forma, nós temos a necessidade espiritual diária de sermos cheios do Espírito Santo. O enchimento com o Espírito Santo não é uma experiência circunscrita apenas à época do apóstolo Paulo e às igrejas do Novo Testamento, muitas das quais ele fundou. Essa experiência, ela deve renovar em nossas vidas constantemente, deve ser renovada em nossas vidas constantemente, cotidianamente e periodicamente. Sejamos cheios do Espírito Santo, é uma ordem, é para todos, é algo que nós devemos receber e algo que deve ocorrer periodicamente, recorrentemente na vida de todo o verdadeiro cristão. Bem, mas diante dessas informações que nós demos sobre o versículo 18, esses ensinamentos sobre o verbo encher no versículo 18, como deve então ser caracterizada? Como deve ser a vida de um cristão cheio do Espírito Santo? Já que falamos das 4 características do verbo encher, não é isso? É uma ordem, é para todos, está na voz passiva porque nós devemos receber isso da parte de Deus, isso vem de Deus, e também está no tempo presente porque vale para os nossos dias atuais, não é algo apenas para a igreja de Éfeso, ou para as igrejas locais do período neotestamentário, é para todos nós, é para mim e é para você. Então, diante disso, como que afinal de contas deve ser caracterizada a vida de um cristão que é cheio do Espírito Santo? Não se esqueçam que nós mencionamos agora Atos, no capítulo 6, versículos 13 e 5, onde os apóstolos disseram, escolham entre vocês, eram pessoas que eram conhecidas na comunidade ali na igreja, 7 homens que tenham boa reputação, cheios de sabedoria, mas também sejam cheios do Espírito Santo. De novo, meus irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo pode ser identificada, ela pode ser diagnosticada, ela pode ser verificada. E aí, Paulo nos dá, pelo menos, algumas características, pelo menos 5 características, alguns colocam 4, outras 3, eu percebo aqui pelo menos 5 características que devem acompanhar a vida de um cristão que é cheio do Espírito Santo. E aí preste atenção para ver se você mais ou menos está enquadrado nestas 5 características que Deus nos dá. Isso é muito importante. Será que a minha vida diante de Deus tem sido uma vida cheia do Espírito Santo ou tem sido uma vida, com perdão pela expressão, meia boca?
uma vida mais ou menos, uma vida que eu vou empurrando com a barriga, como diz o outro, ou eu busco com a graça de Deus e com a força que Ele me dá, viver esses elementos no meu cotidiano. Então vejamos as 5 características do cristão que é cheio do Espírito Santo. A primeira característica, meus irmãos, aparece no versículo 19, parte A, Efésios 5, 19, parte A, falando entre vós. Falando entre vós. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele tem comunhão com o seu irmão em Cristo. A primeira característica de um cristão que é cheio do Espírito Santo é esta: ele tem comunhão com o seu irmão em Cristo. Meus irmãos, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não provoca divisão no corpo de Cristo. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo, da carne. O cristão cheio do Espírito Santo não causa intriga entre os irmãos. Ele não difama o seu irmão em Cristo. Ele não alimenta desavenças na família da fé. Ele não faz fofocas contra o seu irmão. Esses tipos de atitudes são típicos de pessoas carnais e imaturas, espiritualmente falando. Não são características de pessoas cheias do Espírito Santo. Em vez de fazer estas coisas, o cristão cheio do Espírito, ele é abençoador. Ele é acolhedor, ele é agregador, ele não divide, ele soma, ele não maldiz, ele abençoa, ele não destrói, ele edifica. Aliás, a palavra grega koinonia, que na verdade não aparece nesse contexto que lemos, e que é normalmente traduzida como comunhão nas nossas Bíblias, ela significa, entre outras coisas, o que significa o termo grego koinonia, comunhão, entre outras coisas, ele significa o compartilhamento da amizade. Você faz amigos em Cristo. O compartilhamento da amizade, o convívio fraterno. Não somos apenas amigos, somos irmãos em Cristo. E também ele partilha com os menos afortunados ou menos favorecidos. Ele vê alguém com um problema, não importa a ordem emocional, espiritual, conjugal, familiar, financeiro, se ele pode ajudar, ele tenta ajudar. Então, perceba, portanto, que o termo koinonia traz consigo um sentido agregador e não um sentido fragmentador e divisor. Quem gosta de dividir é o diabo, são pessoas carnais e não crentes cheios do Espírito Santo. Então, veja se essa primeira característica faz parte da sua vida. Como você lida com os irmãos em Cristo? Você tem prazer em ter comunhão com eles? Você tem prazer em comungar aqui com eles, em adorar a Deus com eles, em conversar com eles, em ajudá-los, em contribuir? Ou você acaba sendo uma pedra de tropeço para o corpo de Cristo, especialmente no caso, é claro, da igreja local? Essa é uma das características que é um divisor de águas entre pessoas carnais ou infantis ou espiritualmente imaturas e pessoas cheias do Espírito Santo. E isso pode ser visto, isso pode ser identificado. Você convive com a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, você já sabe mais ou menos, né? É claro que você não adivinha o que se passa na vida de cada um, no recôndito do seu lar e tudo, claro que não é disso que eu estou falando. Mas a convivência por um determinado tempo permite-nos identificar as pessoas que mais têm as características de pessoas cheias do Espírito do que o contrário. E é por isso que aqueles 7 homens de Atos 6 foram escolhidos como pessoas cheias do Espírito Santo. As pessoas olhavam e viam nelas características de verdadeiros cristãos cheios de Deus e não cheios de si mesmos. Continuemos. Em segundo lugar, meus irmãos, o cristão cheio do Espírito, ele também se ocupa com questões de natureza espiritual. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele se ocupa com questões de natureza de ordem espiritual. Efésios 5, versículo 19, parte B diz: com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, essa pessoa fala entre vós, ele tem comunhão com os irmãos, e qual é o assunto desta fala? É a vida alheia? É fazer fofocas? É fazer mexericos? É destruir a igreja? Não. Qual é o intuito? Né? O contexto diz que se ocupa com questões de natureza espiritual, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há pessoas, meus irmãos, que
sem o menor esforço, conseguem ficar horas diante da Netflix, diante da televisão, diante das redes sociais ou diante num contexto de uma festa de aniversário ou de casamento, mas essas mesmas pessoas às vezes possuem uma dificuldade enorme em investir tempo nas coisas de Deus. As coisas de Deus lhes parecem um peso, um fardo a ser carregado, em vez de ser um prazer espiritual a ser desfrutado e compartilhado. Pessoas cheias do Espírito Santo sentem prazer em adorar a Deus, sentem prazer em ouvir a palavra de Deus, sentem prazer em ter comunhão com os irmãos, sentem prazer em orar, sentem prazer em contribuir, sentem prazer em conversar acerca das coisas de Deus. E você, eu te pergunto, você sente prazer nestas coisas ou elas lhe parecem um fardo, um peso a ser carregado? Como você reage? Como você lida? Como você se comporta quando o assunto envolve as coisas de Deus? Isso para você é algo que lhe causa uma certa ojeriza ou é algo que lhe causa prazer, alegria, gozo espiritual? Essa é uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ela tem prazer nas coisas de Deus. Orar é um prazer. Não quer dizer que não tenhamos, ou não estejamos vivendo aquele dia mal, onde nem sequer gostaríamos de ter saído da cama. Nós temos o direito, enquanto seres humanos, claro que finitos, falíveis, pecadores, nós temos o direito, isso às vezes ocorre, de acordarmos não num bom dia, onde nós falamos, poxa, hoje eu não gostaria de sair da cama. Hoje talvez, sendo bem franco, você já se pegou pensando isso, talvez você não disse, mas você pensou, poxa, hoje eu não estou bem, eu não gostaria nem de ir para o culto. Não gostaria nem de ir para a igreja, não é porque eu não amo a Deus, não adoro, mas hoje eu estou tão mal, não sei, estou abatido, estou doente, estou desanimado, estou depressivo, estou triste, não importa as circunstâncias, muitas vezes ou às vezes podemos ser surpreendidos com tais tipos de ações, mas isso é pontual, isso não é frequente. Isso é uma situação absolutamente excepcional, não é frequente. O que é frequente na vida de um cristão cheio do Espírito Santo é que ele tem prazer em se envolver sempre com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, ao terceiro ponto. Em terceiro lugar, o cristão cheio do Espírito, ele vive numa atmosfera de adoração a Deus. O cristão cheio do Espírito, ele vive numa atmosfera de adoração a Deus. Ainda Efésios no capítulo 5, versículo 19, parte C, diz o seguinte: cantando e salmodiando a quem? Ao Senhor no vosso coração. Perceba que o alvo dos cânticos e dos salmos no contexto do culto público, como nós estamos fazendo agora nesta manhã, não é o pastor. O alvo dos cânticos, dos salmos, da adoração, do louvor e de todas as coisas não é o pastor, não é o teólogo, não é o ministro do louvor, não são os anjos e também não é qualquer outra pessoa ou criatura. Paulo diz que os crentes cheios do Espírito vivem cantando e salmodiando ao Senhor. Deus é o centro da nossa existência, do nosso culto, da nossa adoração, dos nossos pensamentos e da nossa vida, como disse Paulo em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Deus é o centro de todas as coisas, não eu, não você, não os nossos problemas, por mais importantes que sejam, ele é o centro de todas as coisas, de absolutamente todas elas, e esta é uma das características dos cristãos cheios do Espírito Santo. Eles vivem numa atmosfera de adoração a Deus. Isso ocorre no culto público, é claro, mas não só no culto público, deve ocorrer em cada momento da nossa vida. Em quarto e penúltimo lugar, também descubro nesse texto de Efésios, no capítulo 5, e agora no versículo 20, parte A, que o cristão cheio do Espírito, um assunto sobre o qual meditamos já no domingo passado, o cristão cheio do Espírito é sempre agradecido. Olha outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele é agradecido. Ele tem gratidão no seu coração. É uma pessoa agradecida. Capítulo 5, versículo 20, parte A.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, continua o texto. É agradecer a Deus dentro desses contextos espirituais que estamos citando. Dentro dessas características que caracterizam, com perdão pela redundância, os verdadeiros cristãos. É dentro desse contexto que nós devemos agradecer a Deus por tudo. E não agradecer a Deus por questões absurdas, é evidente. Não por coisas absurdas. Senhor, eu agradeço porque houve uma catástrofe e 500 pessoas morreram. Muito obrigado por isso. Ou o sujeito traiu a esposa no casamento ou vice-versa, e eu te agradeço por isso. Não é disso que o texto fala. É agradecermos a Deus, sobretudo no contexto dessas bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo. Mas, meus irmãos, de forma mais ampla, você já notou como existem pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos? Queixam-se de Deus, do casamento, da família, do trabalho, do tempo, da igreja, da vida, dos estudos, do clima, do governo, de absolutamente tudo. Queixam-se até do fato de o dia não ter 25 horas, porque assim elas poderiam passar mais 1 hora reclamando. Poxa, que pena que eu posso reclamar apenas 24 horas. Eu gostaria de viver reclamando 25 horas por dia. Que pena que Deus não me deu mais 1 hora para reclamar mais ainda. São pessoas que são descontentes, né? São indivíduos que são descontentes crônicos, ranzinzas inveterados. Entretanto, essas mesmas pessoas nunca lançam, muitas vezes, um olhar crítico sobre si mesmas e sobre os seus atos. Sempre criticam os outros, mas nunca fazem uma autocrítica, nunca se olham no espelho para ver os seus inúmeros e variados defeitos. Diante disso, uma importante passagem bíblica chama a nossa atenção para uma relevante reclamação que, infelizmente, anda muito em falta, é muito escassa nos nossos dias. É uma reclamação que todos nós deveríamos fazer, a começar por mim. Não é para vocês, a começar por mim. Qual é a reclamação? É aquela de Lamentações, no capítulo 13, versículo 39, que diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Somos muito bons e muito rápidos, muito velozes em criticar pecados alheios, mas ficamos num silêncio ensurdecedor quando se trata de fazer uma autocrítica e olharmos para a nossa vida diante de Deus. Que muitas vezes é uma lástima, é deplorável, uma vida onde não lemos a Bíblia, onde não oramos, não nos santificamos, fazemos uma série de coisas que desagradam a Deus, mas somos rápidos em falar mal dos outros, muitas vezes sem saber o que efetivamente acontece na vida deles. Somos fofoqueiros, mexeriqueiros, e muitas vezes somos mais carnais do que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, mais tristes na vida de um cristão é a ingratidão. Por isso, agradeça a Deus, meu irmão, pelo ar que você respira, pela família que Ele te deu, pelo seu trabalho, pelo lugar onde você mora. Por enquanto ele pode ser alugado. Glórias a Deus, é o lugar que Deus te deu por enquanto, permitindo Ele te concederá uma casa própria. E se não te conceder uma casa própria neste mundo, a nossa pátria está nos céus. Nós não temos aqui a nossa moradia permanente, duradoura. Paulo diz que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus. Falamos sobre isso nesses domingos atrás. Meu irmão, então agradeça a Deus por tudo que Ele te deu. Pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus estudos, pela sua inteligência, pelo seu dinheirinho suado, ou mais ou menos para uns e para outros, mas que entra todo mês, pelas condições que você tem de pagar as suas contas, pelos irmãos em Cristo que você tem, pela igreja onde você congrega. Pode ser uma igreja imperfeita, e não existe igreja perfeita no nosso contexto terreno, mas agradeça a Deus, seja grato a Deus. Cristãos cheios do Espírito Santo são pessoas que possuem um coração repleto de gratidão a Deus. Está fazendo uma autocrítica agora? Eu espero que sim. Eu, enquanto estou pregando, eu estou falando para mim.
Pastor, como que você está diante disso? Não pensa que eu estou falando para vocês. É para os réis mortais e eu estou numa espécie de Olimpo diferente. Não, isso aqui é para mim. Quando eu leio isso, eu sou o primeiro a receber a paulada, sou eu. Eu falo, Carlos, como que está a sua vida? Você é agradecido a Deus pela esposa que tem? Pela igreja que Deus permitiu que você pudesse servir aos irmãos ali? Pudesse estar ali, pelo trabalho, pela vida, pelos dons que Ele deu, pelos talentos que Ele deu. Nós devemos ser agradecidos, meus irmãos. Somos muito murmuradores e pouco agradecidos. Nós temos uma tendência, é do homem decaído ter uma tendência para reclamar das coisas. Vocês se lembram de Israel no Antigo Testamento? Parece que a equação não fecha. Quanto mais Deus os abençoa, mais eles reclamam. Deus manda as 10 pragas, Deus depois abre o mar vermelho, Ele manda o maná, Ele manda codornizes, Ele faz água sair da rocha no meio do deserto, os seus calçados não se envelhecem, as suas roupas não ficam rotas durante 40 anos, e eles abrem a boca para reclamar e dizer, nós temos saudades do Egito. A atitude de Israel é um retrato de muitos de nós. Deus nos deu tanto, mas tanto, nos deu muito, mas para nós parece que Ele não deu nada. Nós achamos, não, mas Deus poderia dar mais. Ele deu tudo, mas falta algo além de tudo. Nada nos é suficiente. Isso se chama ingratidão. Ingratidão não é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um coração repleto de agradecimento e de gratidão. Isso nos leva, meus irmãos, ao quinto e último ponto. Em quinto e último lugar, eu descubro que o cristão cheio do Espírito Santo, ele vive cultivando a humildade nos relacionamentos interpessoais. Ele vive cultivando a humildade. Veja onde eu encontro isso. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Cristãos devem se sujeitar aos outros. Quando eu digo se sujeitar, não é se sujeitar a caprichos, aos pecados, ser conivente com o pecado, ser cúmplice do pecado, passar a mão na cabeça, empurrar as falhas e mazelas para debaixo do tapete, não é isso, mas é tratarmos o outro de uma forma humilde, de uma forma sujeita, não com ar de superioridade. Meus irmãos, cristãos cheios do Espírito Santo não são arrogantes, não são soberbos, não possuem uma fala altiva e não se julgam melhores de forma alguma do que outros. Cristãos cheios do Espírito Santo não olham para outros irmãos de cima para baixo como se fossem seus superiores. Cristãos cheios do Espírito Santo, eles não se valem do seu cargo, da sua cultura e do seu dinheiro, por exemplo, para pisar em outras pessoas. Cristãos cheios do Espírito Santo não dizem às outras pessoas com ar de superioridade, você sabe, afinal de contas, com quem você está falando? Estas não são características de cristãos cheios do Espírito Santo, mas são características de pessoas carnais que estão cheias de si mesmas, cheias de si próprias e não cheias do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não é sujeito apenas ao Pai Celestial, mas também é sujeito aos seus irmãos, que assim como ele, também são filhos desse mesmo Pai Celestial. Amém? Eu gostaria de concluir a nossa meditação nesta manhã, recapitulando bem brevemente os principais pontos da nossa mensagem de hoje sobre a plenitude do Espírito Santo e as suas consequências com base em Efésios 5, versículos 18 a 21. Nós aprendemos hoje, meus irmãos, que ser cheio do Espírito Santo, com base no verbo grego, plerô, o verbo encher, significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Enchei, não é uma opção, não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem. Segundo, é para todos.
Não é só para pastores, teólogos, líderes, pessoas que estão há 50 anos na igreja, são convertidas. É para todos, para o novo convertido, para o crente mais experiente, para jovens, para adultos, para pessoas idosas, é para todos os cristãos. Em terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é obra do Espírito. É Ele quem nos enche. E nós devemos receber esse enchimento passivamente. A obra é dele. Ela vem do alto para baixo e não de baixo para cima. É obra de Deus e não obra de homens. E por fim, ser cheio do Espírito Santo é para os dias de hoje. Não é só para os cristãos da época de Paulo ali em Éfeso, ou para as igrejas do primeiro século. É para mim, para você, para todas as verdadeiras igrejas cristãs presentes nesse contexto, existentes no contexto do século 21. Quer no Ocidente, quer no Oriente, não importa onde ou como, ou quando, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Além disso, nós também descobrimos nesta manhã, meus irmãos, que o crente cheio do Espírito, ele é retratado como possuindo 5 características, pelo menos com base nesse texto. Vimos que, em primeiro lugar, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com o seu irmão. Como anda a sua comunhão com o seu irmão em Cristo? Segundo, o crente cheio do Espírito Santo, ele se ocupa com as questões de natureza espiritual, de ordem espiritual, ele tem prazer nisso. Terceiro, o crente cheio do Espírito Santo vive numa atmosfera de adoração a Deus. Quarto, o crente cheio do Espírito Santo é sempre agradecido, ele tem o seu coração nele, ele tem ali uma gratidão plena, o seu coração é repleto de gratidão. E em quinto e último lugar, o crente cheio do Espírito Santo vive cultivando a humildade e a sujeição nos relacionamentos interpessoais. Ele não se acha o cara, né? Porque na cabeça dele, ele tem aquele texto de João. É necessário que ele cresça, ele, Deus, Jesus, o Espírito. É necessário que o Deus Trino cresça e que eu diminua. Meus irmãos, que Deus nos ajude nesta manhã e a partir dela a sermos cheios do seu Espírito. E que o Espírito Santo inspire, dirija e influencie cada área, cada departamento e cada setor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele falou ao nosso coração nessa manhã. Amém? Ele falou conosco por meio dos louvores. Espero que Ele tenha falado por meio da palavra dEle, que Ele continue a falar conosco por meio dessa comunhão. Amém? Só que é algo de Deus, meus irmãos. Ter comunhão com o irmão em Cristo é algo de Deus. É algo de Deus. Preze por isso, valorize isso, deseje isso. Isso é algo de Deus. Mas tenha também um coração repleto de gratidão nesta manhã. Se envolva com as questões de natureza espiritual, viva numa atmosfera de adoração a Deus, seja agradecido e cultive a humildade nos relacionamentos pessoais. Isso é muito importante. E são características, dentre outras. Paulo não é exaustivo nos seus elementos aqui citados. Ele nos dá apenas alguns exemplos, mas importantes exemplos que nos servem de norte para a nossa vida cristã. Que Deus nos ajude a sermos cheios do seu Espírito Santo e não cheios de nós mesmos. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa reflexão nesta manhã. Eu quero te agradecer pelo dom da vida, Senhor. O dom da existência terrena. Eu poderia simplesmente não ter existido, não ter vindo a este mundo. Mas por uma razão que me é desconhecida, o Senhor quis me criar. E quis criar a cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram e também aqueles que por algum motivo não puderam hoje estar conosco. Te agradeço, ó Deus, pela tua palavra.
pelo dom da vida eterna em Cristo. Te agradeço pelo teu Espírito Santo que nos enche. Te agradeço, ó Deus, por poder congregar nesse lugar com muitos irmãos, pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu em termos biológicos, mas também pela família na fé que é esta abençoada igreja, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por todas as suas dádivas maravilhosas. E te pedimos nesta manhã que o Senhor nos encha com seu glorioso e poderoso Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo nos dirija, nos inspira, nos inspire, nos equipe, nos capacite em todas as áreas de nossas vidas. Ajude-nos, ó Senhor, a não sermos cheios, Senhor, de nós mesmos, mas cheios do seu Espírito, da sua palavra e dos valores do seu reino, ensinados na mesma. Ajude-nos a vivermos esse tipo de vida, ó Deus. E perdoe-nos ao mesmo tempo, quando assim não vivemos. E muitas vezes acabamos vivendo mais para nós mesmos do que para o Senhor, vivendo, portanto, uma vida cheia e plena do seu glorioso, santo, maravilhoso Espírito. Abençoe-nos, ó Senhor, nesta manhã, ao longo deste dia, e que o teu Espírito Santo ele venha guiar e preencher, ele guie e preencha todas as áreas da nossa vida. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.